por que voltei a dizimar. É o seguinte, eu dizimava na minha vida, eu dizimava lá no começo da minha caminhada, eu dizimava. Aí eu participei de uma igreja onde eu observei algumas coisas que, apesar da minha infância espiritual, eu discordava, porque eu sempre fui uma pessoa de buscar conhecimento, de ler muito a Bíblia, ler livros. E na denominação que eu estava, ao invés de eu ver a aplicação correta do dízimo, eu via ostentação. Então, mesmo, como eu já falei, sendo muito jovem espiritualmente falando, eu não concordava e vivia cheia de questionamento, de dúvida. Então eu decidi buscar conhecimento, né? Estudar mais sobre o dízimo. Porque eu falava muito sobre Malaquias 3, né? Que fala sobre se você não dizima, você está roubando. Eu ficava me questionando por que essa mesma denominação não acreditava, e eu também concordo com ela nesse ponto, no sábado, que é do Antigo Testamento, mas acreditava no dízimo, que é do Antigo Testamento. Eu ficava, não estou entendendo. Brincadeiras à parte. Então, eu procurei estudar, buscar conhecimento sobre o dízimo, porque estava me incomodando. Eu estava vendo, muitas vezes eu soube que os pequenos, né, os pequeninos, os mais pobres lá da igreja iam pedir ajuda, às vezes para pagar um talão de água, de luz, e a igreja dizia que não dava para não acostumar. E enquanto era a pastora e o pastor andavam com carros caríssimos, né? Eu não entendia, então fui buscar entendimento, né? Eu fui buscar conhecimento e estudei muito sobre o dízimo. Aí muitas coisas eu descobri que sim, que dízimo não é do neotestamentário, e não adianta vir com, acho que é Mateus 23, que fala, mas o Senhor Jesus estava falando em dízimo para os fariseus, ali em Mateus 23, só que neste versículo o Senhor não está falando para os discípulos, está falando para os fariseus. Eu observei também que na parte do jovem rico, o Senhor Jesus esqueceu de mandar ele devolver o dízimo, quando ele disse, vende tudo que tem e distribui para os pobres. Ele esqueceu de mandar devolver o dízimo. Então essas coisas tudo vinha, não estou entendendo. Em todas as cartas de Paulo, ele nunca enfatizou o dízimo, quer dizer, ele nunca nem falou do dízimo, não é verdade? E como é que ele pode ter esquecido uma coisa tão importante? Caraca, se eu não me engano, são 13 cartas e cadê o dízimo? Uma coisa tão importante, tão essencial para a nossa salvação, cadê? Sabe, essas coisas, era ponto de interrogação. Aí sim eu vi Paulo enfatizando a oferta, mas não via dízimo. Meu Deus, tem alguma coisa errada. E por que dão tanta ênfase a dízimo hoje? Qual é mesmo o interesse, né? Então, continuei buscando esse conhecimento. E outra coisa também que me chamou a atenção, o fato do dízimo onde está escrito sobre dízimo, né, no Antigo Testamento, fala que dízimo não é dinheiro, e sim mantimentos. E hoje é dinheiro, ou seja, eu via eles aplicando, exigindo que nós seguíssemos a lei do dízimo, mas eles não seguiam, porque o dízimo é para manutenção do templo, é para ajuda da viúvas e dos órfãos, ou seja, mas o que eu estava vendo era ostentação. Foi por isso que eu fui buscar esse conhecimento. Mas o que mais me impactou assim nessa busca, foi o fato no Concílio de Jerusalém, que está escrito em, acho que é Atos 15, onde os apóstolos, eles separaram algumas coisas da lei para ser cumprida pelos gentios, para que não houvesse atrito, porque Moisés era lido nas sinagogas. Então, eles, não, separamos aqui umas coisas para que os gentios cumpram, para viver em harmonia. Interessante que esqueceram o dízimo também. Aí por que eles esqueceram o dízimo, uma coisa tão importante? Aí eu digo, quer saber?
Antes, minha vida financeira era complicada. Não era muito complicada, mas era complicada. Porque falta de sabedoria da minha parte. Eu dizimava, mas não tinha sabedoria. E ainda tinha esses questionamentos, né? E depois que eu parei de dizimar, minha vida financeira continuou travada. E eu pensei, se eu dizimo, não destrava, se não dizimo, destrava. Mas aí, depois de muita busca, o Senhor me fez entender, finalmente, porque eu fui buscar, né? Perguntando a ele me fez entender, finalmente, qual era o problema. O que ele me trouxe ao coração? Que se eu estou numa denominação séria, porque hoje eu estou numa denominação séria, numa denominação bíblica, que eu saí daquela que só ostentava o anel pentecostal, deixou para trás, e que os pastores enriquecem e a membresia continua na mesma pobreza, e eles dizem, olha, Deus prospera, e fica enganando o povo para dar dinheiro para eles. É essas aí mesmo que eu participava. Aí hoje eu estou numa denominação séria, tudo, só que teve um tempo também que eu não estava dizimando e aquilo estava me incomodando, né? E aí eu falei, e sem falar que minha vida financeira não destravava, muito pelo contrário, estava indo de bancarrota mesmo, e eu pensei, será que eu dizimo? Será que eu entendi tudo errado? Aí fui perguntar ao Senhor e ele, olha, o que ele colocou no meu coração? Você está numa denominação séria, bíblica, que acredita e prega o dízimo.